Olá pessoal, sejam bem-vindas de novo aqui ao nosso canal, começando o nosso ano de 2025, trazendo assuntos relevantes da nutrição, falando como sempre a respeito de alimentação, de saúde e qualidade de vida. Pois no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco a respeito da doença do Alzheimer e como a nutrição, a alimentação pode impactar positivamente ou não naquele paciente, na vida daquele paciente que tem a doença de Alzheimer. Porque todos nós, afinal, já passamos por alguma situação com algum parente próximo, com alguém muito querido nosso. E outros estamos passando por essa situação, e quantos outros de nós iremos passar. Então é bom que a família que está diretamente envolvida tenha conhecimento, possa colaborar, possa ajudar com os profissionais que estão tratando, que irão tratar aquele parente, aquele ente, aquele amigo querido, ok? Se você não está inscrito ainda aqui no canal, eu lembro a você, se inscreva e ative o sininho, as notificações, para que receba sempre notificações, o aviso de cada vídeo novo que eu irei postar aqui no canal. Esse canal que é para você, dona de casa, para você que não é profissional da área da saúde. Muitos não me conhecem, mas eu me chamo Ana Paula Carrion, eu sou nutricionista há 36 anos e trabalho principalmente com o público feminino, sempre buscando auxiliar a mulher, auxiliar você e que você possa transferir e pôr em prática os conhecimentos aqui divulgados para a sua família, para a manutenção, para a promoção da saúde da sua família e da sua. Então, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative a notificação ao final do vídeo, compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares, porque o meu intuito aqui é levar informações e conhecimentos, ok? Primeiro eu vou começar o vídeo explicando para vocês que existe uma diferença sutil entre a doença de Alzheimer e a demência. Por quê? Porque a maioria das pessoas acha que são a mesma coisa. E existe algumas diferenças. Vamos começar explicando sobre a demência, o que vem a ser a demência. Pois bem, pessoal, a demência é um grupo de sintomas provocados por danos no nosso cérebro, entre os quais temos a perda de memória, a piora das capacidades cognitivas. Existem tipos de demência. Porém, rapidamente, eu só vou falar um pouco aqui sobre a demência vascular. A demência vascular, ela descreve um declínio cognitivo, que acontece geralmente quando há um bloqueio, quando há uma redução do fluxo sanguíneo no cérebro. Faz com que os níveis de oxigênio, com que os nutrientes cheguem aos neurônios em menor quantidade. Essa redução desse fluxo sanguíneo pode acontecer por causas que incluem, por exemplo, uma situação de isquemia cerebral, pequenas hemorragias intercerebrais, por consequência também de outros distúrbios que afetam os vasos sanguíneos cerebrais. E os sintomas provocados por esse dano ou por essa morte dos neurônios que são afetados vai depender principalmente da localização deste acidente cerebral. Aí, como exemplo, eu posso dizer para vocês, se ocorre, por exemplo, em uma região do cérebro
que é implicada, que é envolvida nos processos de memória, de aprendizado, o resultado pode ser qual? O resultado pode ser uma falha na capacidade, aquela falha de recordar, de aprender novas informações. Por outro lado, se esse dano ocorrer em regiões mais vinculadas ao movimento, a questão do movimento, da coordenação motora, como por exemplo uma maior dificuldade, uma dificuldade para caminhar. A demência também pode afetar o comportamento, então pode afetar também a linguagem. Isso quando afeta a parte que nós chamamos de frontotemporal do cérebro, né? E essa é a segunda forma de demência mais comum, a forma mais comum da demência precoce, que pode acontecer em pessoas com menos de 65 anos. Então, assim, uma outra consequência também é a demência semântica, que também é um tipo de demência frontotemporal, que é quando aquela pessoa tem a dificuldade de compreender o significado das palavras, o significado dos nomes, o significado das coisas, dos objetos do seu dia a dia. Para resumirmos a demência aqui, são vários os tipos. Eu aqui tentei explicar o segundo, que é o mais comum, que é a demência vascular e que pode acontecer a qualquer momento, em qualquer idade, em qualquer pessoa. Como no caso que eu citei, o acidente vascular cerebral, que deixa sequelas, né? E como sinais de demência vascular podem ser mais variados do que alterações de memória, ele vai um pouco além do Alzheimer, da doença de Alzheimer. Por sua vez, a doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência. Ela é identificada por uma série de mudanças no cérebro que causam danos às células cerebrais. É mais comum o Alzheimer em idosos, mas também pode acontecer em casos raros em pacientes jovens. Os sintomas da doença de Alzheimer podem variar de acordo com a intensidade e com a gravidade. As causas exatas do Alzheimer não são totalmente compreendidas, mas há uma combinação de fatores, que são fatores genéticos, fatores ambientais e o estilo de vida do indivíduo, que podem ter um papel importante no desenvolvimento também dessa doença. A chance de desenvolver a doença de Alzheimer aumenta, claro, significativamente com o envelhecimento. Existem fatores de estilo de vida e como eu falei, exposição ambiental, que podem aumentar o risco da doença. Isso inclui, por exemplo, o tabagismo, a falta de atividade física, condições de saúde, condições clínicas como a obesidade, como as dislipidemias, a exposição excessiva à poluição, o próprio consumo de açúcar. Aí entramos também na questão de pressão arterial alta, elevada e também outras doenças. Mas, no entanto, nós sabemos que a doença está associada, isso se sabe, isso é comprovado cientificamente, está associada ao acúmulo no cérebro de dois tipos de proteínas. A primeira proteína é a beta-amiloide. Essa proteína beta-amiloide, ela está naturalmente presente no nosso cérebro. Só que ela tem uma tendência em formar aglomerados, que podem formar placas
e interromper a comunicação neural, causando uma inflamação cerebral. Essa beta-amiloide no cérebro desempenha um papel central em todas as doenças neurodegenerativas. As beta-amiloides são fragmentos de proteínas. Eu não vou entrar no mérito aqui de formação dessas placas, né, de formação desses fragmentos proteicos, porque não interessa a vocês. Mas, rapidamente aqui, elas aparecem a partir de uma proteína maior. E essas placas de amiloides que se formam vão causar prejuízos funcionais. E de acordo com o lugar que se fixam, nós vamos ter sempre algumas consequências mais específicas. Mas esse depósito anormal, no geral, pode acontecer também não só nas nossas células cerebrais, mas também podem acontecer em outros tecidos, nos órgãos. O importante daqui é que vocês saibam, que existe um exame de sangue que detecta a presença desses fragmentos de proteínas, que são associados aos depósitos dessas placas, a formação dessas placas amiloides. A segunda, eu falei em duas proteínas, a segunda proteína nós chamamos de tau, porque a formação, o excesso da proteína beta-amiloide, ela vai desregular também a proteína tau, TAU. No cérebro humano, essa tau é uma proteína encontrada na forma tanto solúvel como insolúvel, né? E existem 6 formas, 6 isoformas desta proteína, mas também não vou detalhar aqui para vocês. O importante é vocês saberem que a tau é uma outra proteína também muito responsável pela nossa degeneração neurológica. Bom, basta aqui dizer que a proteína faz parte da estrutura das células cerebrais, faz parte, ela é necessária, sim, na manutenção da homeostase, do equilíbrio neural. Porém, os estudos mostram que a agregação de tal é tóxica para as células, né? E na doença do Alzheimer, essas proteínas ficam todas, como é que eu posso dizer para você, emaranhadas. Na doença, acontece uma agregação dos filamentos dessa proteína tal nos neurônios. Bom, falando em Alzheimer, vamos entrar propriamente dito no assunto. Existe cura para a doença de Alzheimer? Não, pessoal, não existe cura. Porém, existem estratégias, existem abordagens que nós usamos e que ajudam a melhorar a qualidade de vida do nosso paciente. E a dieta, a nutrição é um dos pilares na prevenção da doença. Pois bem, nós temos então o quê? Que focar nesses pontos chaves, né? Nós temos que, porque aí nós podemos o quê? Fazer com que a doença tenha uma progressão mais lenta. O que tem de comum, o que há de comum entre a demência vascular, como eu falei no início do vídeo, e a doença de Alzheimer? O ponto principal de ambas são os fatores de risco. No Alzheimer, a gente ainda agrega esses fatores de risco, que eu vou dissertar aqui sobre eles, agregamos ainda a questão do envelhecimento. O primeiro ponto que se deve esclarecer é, por exemplo, uma vez que os neurônios morrem, eles não podem ser reconstituídos, não há a regeneração.
o dano não se reverte. Então, assim, nós temos que prevenir que esse dano aconteça. E nós podemos relacionar o Alzheimer com a nutrição, como eu falei, é um dos pilares. Não há, na realidade, um plano específico, não há uma dieta específica para a doença de Alzheimer. Claro, um dos padrões alimentares mais utilizados é a dieta do Mediterrâneo, né? Que buscam sempre aqueles alimentos que protegem o nosso cérebro. Entre esses alimentos, nós encontramos o óleo de oliva, o azeite de oliva extra virgem. E consumir que seja uma colher de sopa diariamente é uma recomendação. O azeite de oliva extra virgem, ele tem um efeito neuroprotetor. E mesmo que você tenha uma predisposição genética, os estudos mostram que o risco de você vir a desenvolver a doença, tendo essa predisposição, ele é reduzido em até 30%. Então, assim, pessoal, fica um alerta aqui com relação ao azeite de oliva extra virgem. Não existe uma dieta, um plano alimentar específico. O que existe são diretrizes, né? E as alterações na memória são o sinal mais comum do Alzheimer, isso nós já sabemos, né? Por exemplo, o indivíduo com Alzheimer, ele pode ter dificuldade de se lembrar de situações recentes, de saber em que dia ele está, em que mês ele está, enfim. O ideal é que esses pacientes que sofrem com Alzheimer devem ser acompanhados por uma equipe multidisciplinar, incluindo um nutricionista, porque é necessário, no caso do nutricionista, vou falar aqui direcionado à nutrição, né, ao meu papel, é necessário que nós nutricionistas que nós possamos estabelecer refeições, alimentos, horários, quantidades, temperaturas, enfim, sempre alimentos que garantam que o nosso paciente receba todos os nutrientes, todas as vitaminas para ter saúde, né? E por ser uma doença incurável, o principal objetivo de tratamento para o Alzheimer é justamente retardar a evolução da doença e preservar as funções intelectuais do nosso paciente. Como eu falei anteriormente, sobre o acúmulo das proteínas no cérebro, né? Aqui fica uma dica para vocês: o consumo de peixes, como salmão, como atum, como a sardinha, é muito bem-vindo, porque estes alimentos são ricos em ácidos graxos ômega 3. O ideal é comer 3 porções de peixes ou frutos do mar durante a semana. E sobre esses peixes eu vou falar mais adiante. Bom, eu vou explicar alguns cuidados que nós devemos ter ao escolher estes alimentos, ao escolher o peixe, como escolhê-los, enfim. Mais adiante, vamos continuar aqui. Falando em gorduras, falei agora em ômega 3, as gorduras insaturadas são as fontes de gorduras boas. E esses alimentos ajudam a manter os níveis baixos daquela proteína beta-amiloide lá no sangue. E outra coisa também, nós temos que ajudar a família, ajudar o nosso paciente a ter escolhas melhores, né? E é importante consumir vegetais, frutas secas, né? Enfim,
grãos integrais, tem uma série de alimentos, depois eu vou listar rapidamente alguns para vocês. Um ponto, pessoal, que diz respeito à alimentação é muito comum que o paciente se queixe de falta de apetite, tendo a doença. Ele pode vir a ter a perda de apetite e até mesmo ter uma fome exagerada. E essa perda de apetite está associada à perda de peso, não é? Porque havendo uma oscilação do apetite, é muito comum que o paciente perca peso, né? Claro, agregando ainda as dificuldades cognitivas, as questões físicas do nosso paciente. Uma coisa é certa, é muito mais fácil nós prevenirmos a perda de peso, a desnutrição, do que nós revertermos um quadro de desnutrição, por exemplo, não é mesmo? Bom, a minha sugestão sempre é oferecer ao nosso paciente uma variedade de alimentos, né? Oferecer alguns alimentos ao paciente que, por exemplo, ele possa manipular com as mãos. Sim, com as mãos, porque aí favorece que ele tenha um maior interesse nesse contato. Importante também nós servirmos pequenas porções dos alimentos por vez. Pode acontecer alguma dificuldade de deglutição, pode o paciente ter situações de engasgo, então assim, porções reduzidas vão evitar isso. Existem técnicas, gente, para nós estimularmos, para nós facilitarmos a questão da deglutição. Por isso é importante estimular o nosso paciente a comer devagar. E como a mastigação e a deglutição podem estar prejudicadas, né? Cortar os alimentos em pedaços menores, né? Também vai ajudar bastante. E se for ainda necessário, triturar estes alimentos. É muito comum o paciente ter algum problema, por exemplo, na boca. É comum o paciente estar com a boca machucada, ter algum tipo de lesão. Fique atento a isso, preste atenção. Bom, nós nutricionistas precisamos fazer uma adaptação da dieta. Nós precisamos melhorar a consistência dos alimentos, substituindo alimentos sólidos, como eu falei, por alimentos pastosos, por exemplo. Bem como oferecer, além desse volume menor que eu falei, alimentos num intervalo mais curto, como por exemplo, a cada 2 horas e meia. Um outro ponto importante que eu não posso esquecer de falar é com relação à temperatura do alimento. Alimentos muito quentes não é o ideal, né? Eles podem ainda provocar queimaduras, podem inclusive piorar a situação na boca, na parte da gengiva, na parte da boca mesmo. O ideal para evitar que a comida esfrie, né? Enquanto o paciente está naquela lentidão de consumo e tal, é usar pratos térmicos. Nós encontramos para comprar, então vai conservar a temperatura dos alimentos. Não posso esquecer de citar para vocês a questão da hidratação. Beber água é muito importante, né? Então, assim, por conta do esquecimento, porque muitos pacientes com Alzheimer ainda moram sozinhos e acabam deixando de beber água ao longo do dia, né? Então, assim, é importante nós fazermos essa oferta, promovermos essa hidratação. Uma outra questão importante com relação ao Alzheimer, a um dos fatores que devem ser
controlados diz respeito ao excesso dos radicais livres. Este também é um fator de risco. Por isso que é importante evitar o tabagismo, evitar o estresse, o consumo dos alimentos industrializados, também termos um cuidado muito especial com produtos alimentícios e com alimentos contaminados com mercúrio, com alumínio, né? Os próprios utensílios, as panelas nas quais nós preparamos o alimento do paciente. Cuidado com essas panelas de alumínio. E outro cuidado importante também diz relação aos peixes, relação aos frutos do mar, como o atum, por exemplo, como o próprio salmão. Falando mais especificamente aqui sobre o salmão, eu acho bom eu fazer um alerta aqui sobre o salmão de cativeiro. A maioria de salmão vendido nos supermercados não é aquele salmão selvagem, né? Porque eles precisam ter lucratividade, ter um produto mais em conta, mais acessível ao bolso do consumidor. Então, a grande maioria é sim o salmão de cativeiro. E essa é uma questão muito importante, porque muitas vezes esse salmão lá no cativeiro, lá nos tanques, ele é alimentado com uma ração que não é o alimento natural do salmão. Como consequência disso, esse salmão vendido, esse salmão não tem ômega 3. Esse salmão é muito cheio de contaminantes, né? Devemos preferir sempre o salmão selvagem. Não adianta fazermos uma escolha por preço se nutricionalmente falando esse alimento não está te trazendo benefício nenhum. Mas um bom indicativo que já pode ajudar você é justamente esta questão do preço. Um salmão muito barato, desconfie, não compre. E outra coisa, pessoal, lá no início do vídeo eu falei nos indivíduos que têm uma maior probabilidade de desenvolver a doença de Alzheimer. Então, assim, nós temos que cuidar, nós temos que ter uma atenção, se deve manter a glicemia, os níveis de colesterol, os níveis de triglicerídeos dentro da normalidade. Aqui eu já abro um parênteses para vocês, dizendo que é recomendado limitar o consumo de sal e de açúcar. Açúcar, sim, qualquer açúcar. Mesmo aqueles alimentos, aqueles produtos alimentícios que nós encontramos no supermercado e que muitas vezes está escrito 0 açúcar. Preste atenção nos ingredientes. Isso é um alerta que eu sempre faço. Porque, por exemplo, a maioria desses produtos alimentícios está aquele açúcar disfarçado, ou seja, uma maltodextrina, a própria dextrose. Bem, eu já falei em vários vídeos anteriores sobre também essa correlação do cérebro com o intestino. E aqui não preciso voltar a falar nisso. Chamando atenção aqui, falando em intestino, é muito comum a constipação nos pacientes com Alzheimer. O que também isso limita, de certa forma, o apetite, favorece que o paciente fique mais irritado, prejudica a rotina dele. Então, assim, temos que ter um olhar voltado à saúde intestinal. E para finalizarmos o vídeo de hoje, eu não posso esquecer de falar nas gorduras, né? Nós sabemos que as gorduras trans
são os nossos piores inimigos. No caso de pacientes com Alzheimer, então, é preciso ter cautela redobrada. É bom evitar aqueles alimentos industrializados, bem como também é importante controlar a quantidade do consumo de carnes, de produtos lácteos, de farinhas. Assim, pessoal, isso já é de conhecimento mundial, né? Eu aqui, se eu fosse me deter a explicar cada um, que já expliquei em vários vídeos anteriores, né? Mas esses alimentos, eles causam inflamação. Bom, como eu falei para vocês, vou pontuar aqui agora alguns alimentos, né? Que você pode ofertar ao seu familiar, ao seu paciente, enfim. Os chás em geral, aqui faço um alerta para o benefício do chá verde, né? O chocolate também, aquele chocolate 70% a 80%, os ovos, os grãos, eu falei, o abacate, que é uma gordura boa, os peixes, né? O azeite de oliva extra virgem também já falei, enfim, vegetais, legumes, tudo isso, alimentos saudáveis, pessoal, comida de verdade. E eu não vou esquecer aqui, não se preocupem, de falar com relação aos suplementos. Nós temos suplementos que são coadjuvantes no tratamento e na prevenção do Alzheimer. Podemos usar a suplementação de ômega 3. Fazendo a escolha certa, o nutricionista vai te orientar, não é qualquer ômega 3. Temos diferenciação nos suplementos de ômega 3. O nutricionista vai te orientar qual é o mais direcionado para essa questão cerebral. E nós temos uma série de outros suplementos que também podemos utilizar durante o tratamento e como forma preventiva. Bom, pessoal, eu creio que aqui no vídeo eu abordei os assuntos e as situações mais corriqueiras. E não se esqueça de inscrever-se aqui no canal, ativar a notificação e nos vemos num próximo vídeo.